Então diz assim o Senhor, livro de 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi gratuitamente, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Capítulo número 3, irmãos amados. Nós vamos ler aqui. Alguém podia desligar o ar aqui, que está voando todas minhas páginas aqui. Nós vamos ler aqui. A partir do versículo número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual Jesus Cristo. Versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia. Vamos orar, irmãos, buscar ao Senhor. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, apresentamos diante de Ti agora a Tua palavra, Senhor, que será ministrada esta manhã para a Tua igreja, labassuriando, alabacheias. Ó Deus dos exércitos, fala conosco, Senhor. Altíssimo e tremendo, Deus de toda a terra, Pai, edifica-nos, cura-nos, Deus dos exércitos, Pai. Fala alto ao nosso coração, labalabacheias, serebicandalabalabacheias. Deus Todo-Poderoso, Pai, ministra a nós agora, Senhor da glória, me usa na beleza da Tua santidade, Senhor. Me usa, Senhor da glória, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai, que habita em nós, conforme diz a Tua palavra, Senhor da glória, Pai. Pai, vem sobre o Teu povo, Senhor, vem sobre a Tua igreja, Deus, fala alto, Senhor da glória, esta manhã. Eu oro em nome de Jesus, Senhor de toda a terra, Pai. Então eu sei que Tu me ouves, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga aí onde você está, graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, você sabe muito bem, você que já leu a Bíblia, né? E você que já leu pelo menos as duas cartas do apóstolo Paulo à igreja ali em Corinto, você sabe muito bem que o apóstolo Paulo, ele recebeu maravilhosas revelações de Deus, né, de Jesus Cristo, né, a respeito, né, do Espírito Santo de Deus, né. Eu creio que nenhum homem na Bíblia conseguiu ali
demonstrar, ou passar, ou ensinar aquilo que é o Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo, né? Foram revelações muito profundas, revelações que nós, né, ainda nos dias de hoje, nos alimentamos dela, né? Procuramos, né, exercer o nosso papel de conhecedores da palavra de Deus, mas são coisas tão profundas, né? As coisas que são do Espírito Santo de Deus são tão profundas que a gente, né, só consegue compreender e discernir o Espírito Santo, né, através das nossas experiências com Deus, né? As revelações do apóstolo Paulo nos ajudaram muito, é óbvio, né? Mas nós sabemos que a grande revelação do Espírito Santo de Deus para o homem é a verdadeira presença dele no homem, né? E Paulo, ele expressa deste livro todo, né, no livro de 1 Coríntios, essas revelações tão grandes e maravilhosas, e ao mesmo tempo Paulo, né, falando à igreja ali em Corinto, dizia claramente que aquilo que ele havia ministrado àquela igreja, aquilo que ele havia feito de revelações àquela igreja, não vinha de homens, não vinha de sabedoria humana, porque a sabedoria humana, ela é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Você já ouviu, né, esse versículo bíblico que se encontra na Bíblia, né, não só em um lugar, mas, se eu não me engano, em 3 passagens bíblicas, Deus dizendo a mesma coisa a respeito disso. E para o homem, e para nós que estamos reunidos em nome de Jesus, e para, né, as pessoas que estão me assistindo ou me ouvindo durante esta ministração, também deve compreender que as coisas que são de Deus devem ser discernidas no Espírito. Elas devem ser discernidas através, né, do nosso envolvimento espiritual em Deus. Se você procurar discernir Deus com a tua sabedoria humana, você vai se frustrar. Você não vai encontrar Deus em nenhum lugar. Quando a nossa sabedoria humana é usada para nós tentarmos ter experiências com Deus, nós vamos nos frustrar e não vamos conseguir absolutamente nada. Não vamos conseguir absolutamente encontrar Deus em algum momento, né, da nossa vida. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, se discerne de forma espiritual. E é interessante, irmãos, né, como Deus, na sua sabedoria, ele ali se manifestou ao homem nas 3 pessoas, né? Nas 3 pessoas da Trindade de Deus, né? O Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, porque cada um desses tem um papel na nossa vida. Cada uma dessas 3 pessoas tem um papel, e esse papel é exercido de forma plena. Nós não conseguimos, né, ter neste mundo, né, a plenitude de Deus, que Deus deseja tanto dar ao homem, se, né, as 3 pessoas, né, se a Trindade de Deus não se manifestar nas nossas vidas. Se você, né, não compreender, né, e não tiver ali a ciência e a noção daquilo que é a Trindade de Deus, você não vai conseguir entender Deus. E por que Deus fez isso, né? E o apóstolo Paulo, abordando aqui o Espírito, ele disse claramente, dizendo assim, né? Quem é aquele que conhece o íntimo do homem, senão o próprio homem? E ele fala, né, que assim é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos revela, né, a profundidade de Deus, né? O Espírito Santo de Deus nos revela a intimidade de Deus. O Espírito Santo de Deus nos revela os detalhes de Deus, né, para que nós sejamos edificados por Ele, para que nós sejamos preenchidos por Ele, para que nós sejamos ali alicerçados por Ele. E é um papel fundamental, irmãos amados. E é um papel fundamental para que o homem tenha experiências com Deus. Mas existe um detalhe importante que nós não podemos esquecer naquilo que é Deus nas nossas vidas.
A Bíblia diz, e você ouviu aqui o apóstolo Paulo falando claramente, né? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele fala mais: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmãos, nós precisamos compreender que a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela vai começar a acontecer na medida em que nós somos templos de Deus. A manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida vai começar a acontecer na medida em que nós somos santuários de Deus. E para sermos o santuário de Deus, conforme disse o apóstolo Paulo claramente aqui, nós devemos ali consagrar a nossa vida ao Senhor. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo falou, o templo de Deus é sagrado. Por que o templo de Deus é sagrado? Porque o Espírito Santo de Deus habita no templo sagrado de Deus, que é a nossa vida. E quantas vezes, irmãos, as pessoas estão, rejeitando o Espírito Santo de Deus na sua própria vida por não consagrar a sua vida ao Senhor, por praticar coisas que entristecem ao Senhor e por não transformar a sua vida num verdadeiro santuário do Espírito Santo de Deus. Ninguém é perfeito e nós não conseguiremos ser perfeitos, mas nós temos sim que separar a nossa vida para Deus. Nós temos que separar, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, que são os nossos sentimentos, que é o nosso intelecto, a nossa alma, que são os nossos impulsos, as nossas emoções que tanto dominam o homem. Nós temos que saber separar a nossa vida para Deus, para que Deus habite verdadeiramente em nós e para que nós possamos ouvir a voz dele que está dentro de nós, revelando as coisas santas, revelando as profundezas, as grandezas, o poder de Deus para as nossas vidas, nos alertando, nos falando, nos orientando, nos dirigindo, nos levando, para aonde nós temos que ir, Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor, e ele falou assim, que ele estava uma vez, ele foi para uma reunião de oração na igreja, e ele comentava assim que a igreja era um lugar, aquela igreja era um lugar assim, de extremo poder. Ele disse que quando ele entrava na igreja assim, ele já sentia o poder de Deus. Ele já sentia a unção de Deus, permeando ali a igreja. Ele disse que estava ali junto com alguns irmãos, participando de uma reunião de oração. E eu queria também pegar essa parte, porque a reunião de oração, irmãos, deveria ser uma reunião de poder, deveria ser uma reunião de manifestação do Espírito Santo de Deus. A reunião de oração deveria ser um lugar onde o Espírito Santo de Deus, ele age com profecias, ele age com milagres, ele age ali com orientações. A reunião de oração deveria ser um lugar onde as pessoas que estão separadas para Deus, dão liberdade ao Espírito Santo de Deus, ao ponto de haver realmente manifestações com dons espirituais do Senhor, manifestações de poder mesmo, irmãos. A igreja de oração não é um lugar onde a gente deve ficar ali não tendo experiências com Deus, onde muitas vezes acontecem rezas e rezas e rezas e rezas, ao Senhor, e se deixa de lado ali a liberdade do Espírito Santo de Deus se manifestar, e a escassez de dons espirituais na igreja, não nessa igreja, mas de forma genérica, a escassez de dons espirituais na igreja faz com que as reuniões de oração sejam enfadonhas, sejam reuniões ali duras de você participar, porque parece mais o encontro de pessoas que estão rezando ao invés do encontro de pessoas que estão orando.
Por isso que eu sempre falo, né? E o presbítero Cristiano ministrou esses dias também no culto de quinta-feira a respeito da oração no seu quarto, a oração individual, a oração de busca verdadeira a Deus, que tem esse objetivo, né? Mas, voltando ao testemunho, o pastor falou que ele chegava e eles acabaram de orar ali, e o Espírito Santo de Deus falou para ele que eles deveriam descer para o litoral, descer ali, né, para a cidade de Santos, e ali ele chamou ali alguns irmãos que estavam com eles, uns irmãos de fé, e falou assim, ó, Deus está me mandando descer para o litoral. E ali Deus tocou num irmão e falou assim, então nós vamos. E ali pegaram um carro sem gasolina e desceram, porque descer é fácil, né? Descer é fácil. E ali chegaram ali na cidade de Santos e ele falando assim, olha, né? Aí chegaram num lugar assim na cidade, eles não sabiam mais para onde ir, né? E aí eles começaram a buscar o Senhor, e ali Deus veio com uma revelação de um anjo apontando para uma direção. E ali aquele pastor falou assim, ó, tem um anjo, estou vendo um anjo apontando para uma direção, a gente tem que ir para aquela direção. E ele, no testemunho dele, dizendo que eles foram para aquela direção, e aí caiu um temporal, começou a cair um temporal, anoitecer e tal, e eles foram indo, até que chegaram numa casa longe, tudo escuro. E aí Deus revelou, é aqui. E aí eles bateram na porta, e ali um senhor de idade atendeu, e eles falaram assim, olha, parece loucura, mas Deus mandou a gente vir aqui hoje. E aí aquele senhor mandou eles entrarem, e ali aquele senhor disse, ó, a minha esposa, ela está deitada, ela está com câncer, ela não pode se levantar. E ali aquele testemunho diz que eles foram lá e oraram para a mulher, para aquela senhora, para aquela idosa, e Deus instantaneamente curou aquele câncer, e imediatamente ela se levantou para ali fazer um café para eles, e a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus foi manifesto. Bom, esse é o nosso Deus. Nosso Deus tem interesse em abençoar pessoas. Nosso Deus tem interesse em usar você para abençoar pessoas. O Espírito Santo de Deus quer te mandar para lugares onde pessoas estão necessitadas, carentes, para que o nome dele seja glorificado. O Senhor Deus quer revelar desta forma, o Senhor Deus quer fazer coisas sobrenaturais, mas as pessoas estão, preocupadas com o seu dia a dia, não dão espaço para o Espírito Santo de Deus falar, e quando dão espaço para o Espírito Santo de Deus falar, não vão fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para fazer, porque estão acostumados a servir a Deus, de uma forma, como é que eu vou dizer? De uma forma tão amena, de uma forma tão tranquila, sem esforço, de uma forma tão natural, vamos dizer assim, que o sobrenatural acaba sendo algo que não é necessário. Ou, na verdade, as coisas que são do Espírito são sobrenaturais. Se nós queremos ter experiências com o Espírito Santo de Deus, nós temos que viver esse mundo espiritual. Nós temos que viver esse mundo de poder, irmãos. Nós temos que viver esse mundo onde Deus vai se manifestar e vai fazer obras desse tipo. E vai fazer obras daquele tipo que Ele fez naquele lugar. E a gente está acostumado assim, o povo de Deus está acostumado assim. A Deus envia as vidas e parece que a gente está tudo esperando Deus enviar as vidas, Deus vai enviar, Deus pode enviar. Deus é que Ele tem poder para enviar. A gente fica ali esperando as vidas. A gente fica esperando as vidas chegarem, Não, irmãos. Quantas vezes Deus vai enviar? Porque não existe uma pessoa lá capacitada espiritualmente para fazer. Ou quantas vezes Deus quer se manifestar através de um milagre, através da sua vida, de uma forma que você não imagina, e de uma forma que você, às vezes,
não está acostumado a fazer. Vamos sim, sabe, compreender aquilo que o apóstolo Paulo falou e a intensidade dessa palavra, de sermos templos do Espírito Santo de Deus, de sermos santuários de Deus, né? De sermos um lugar sagrado para o Senhor. E olha, irmãos amados, aquele lugar que é sagrado, né, ele tem que ser bem cuidado. Você viu o apóstolo Paulo falando: aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E quantas pessoas estão destruindo o santuário de Deus por si só, estão destruindo as suas próprias vidas, tanto de forma, né, espiritual, quanto de forma natural, né, sujeitando o seu corpo a malignidades, a vícios, né, a situações que vão prejudicar o templo do Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, a gente tem que cuidar bem. A gente tem que cuidar bem do templo do Espírito Santo de Deus, de todas as formas que nós podemos, tanto, né, na alimentação, né, tanto ali nos cuidados com a saúde, quanto das questões espirituais, que são aquilo que as pessoas hoje muito desprezam, né? Se você olhar a palavra do apóstolo Paulo aqui, um pouco mais para frente, você vai ver o apóstolo Paulo falando algo poderosíssimo, dizendo: olha, aquele que não cuida do templo do Espírito Santo, aquele, né, e ele fala uma palavra certa vez, ele fala assim: aquele que se junta a uma meretriz, destrói o Espírito Santo, porque junto à meretriz se transformam num só corpo. Junto a uma prostituta se transformam num só corpo. E quando se transformam num só corpo, conforme diz a palavra e conforme diz o apóstolo Paulo, né, existe comunhão plena. Né? E aí o que acontece? Aí a pessoa, né, maltratou o templo do Espírito, expulsou o Espírito Santo de Deus da sua vida, e depois quer ter uma vida de santidade e santificação, depois quer ter uma vida de comunhão com Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, como o próprio nome diz, ele é santo. E ele vai habitar num lugar sagrado. E ele vai morar no lugar sagrado. Ele não vai morar num lugar aonde não seja consagrado. E eu vou dizer mais uma vez, nós necessitamos, não é uma escolha do crente, é uma necessidade ser templo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai revelar as profundidades, né, as grandes revelações ocultas de Deus para as nossas vidas. É uma necessidade do cristão, não é uma opção do cristão. E quando os cristãos estão ali, né, usurpando desta necessidade, eles estão se transformando numa mentira, em alguém que jamais conquistará as coisas que são de Deus na sua vida. E jamais alcançarão o objetivo de Deus na sua vida. Por quê? Porque simplesmente estão desprezando uma necessidade natural do homem, que é Deus, que é o Senhor, que é, né, aquele que deveria efetivamente habitar em nós. Quando você ora, vamos falar agora da oração no nosso quarto, né, na oração em oculto ao Senhor. Quando você ora buscando a Deus, buscando o poder de Deus, buscando a presença do Senhor, com certeza o Espírito Santo de Deus se manifesta dentro de você. É impossível durante uma oração, aquele que é templo do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus está habitando dentro dele, né? Durante um momento de comunhão e de busca,
né, do nosso Deus, é impossível que o Espírito Santo de Deus não se manifeste. Por quê? É interesse de Deus que isso aconteça. É interesse de Deus, Deus falar contigo. É interesse de Deus, né, consolar, exortar, Deus revelar, né, aquilo que você precisa fazer. É interesse de Deus, sabe, falar coisas a você. Quantas vezes, durante as minhas orações, buscando orientações de Deus, Deus veio com respostas. E veio com respostas que eu não compreendia, inclusive, né? Veio com respostas que eu achava assim, que não era aquela resposta que deveria ser, né? Já aconteceu isso, irmãos, de durante a minha oração, buscando uma orientação de Deus, Deus veio e falou. Ele falou claramente aos meus ouvidos, né? Revelando ali aquilo que eu deveria fazer, né? E eu falei assim para o Senhor, falei, Senhor, né? Falei assim, Senhor, né, se fosse para eu fazer, eu não faria desse jeito, mas como o Senhor está mandando, eu vou fazer. E aí, irmãos, não tem jeito de dar errado. Jamais terá jeito de dar errado quando você obedece uma orientação do Senhor. E às vezes, irmãos, Deus vai fazer coisas que você, né, não acredita que vai dar certo, mas pode acreditar no seu Deus. Se Ele falar, se Ele revelar a você, por mais que você não compreenda aquilo que você está fazendo, né, aquilo que você está para fazer, melhor dizendo, você será abençoado se você obedecer à voz do Senhor. Se você não der ouvidos à voz do Senhor, você está rejeitando Deus. Você está rejeitando aquilo que você buscou, né? Para que buscar se a gente não vai fazer? Para que buscar se a gente não tem interesse, né, em resolver? Para que buscar se a gente não tem interesse, né, em fazer como Deus deseja? Nós devemos sim estar disponíveis para Deus, para que Deus possa revelar tudo aquilo que Ele tem a revelar a nós, e para que nós sejamos edificados por Ele todas as vezes que nós entramos na presença dEle. Isso é importante, irmãos. Não adianta você querer ter comunhão com Deus sem que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de você. E você precisa compreender, daí você se lembre, olha, irmãos, nós temos que nos lembrar sempre de que, né, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, ele não é, né, não é algo que vai acontecer se nós não estivermos preparados para isso. E todas as vezes que Satanás vier, né, para tentar fazer você perverter aquilo que Deus deseja, você se lembre disso. Não, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou templo do Senhor. E esse templo não pode ser maculado. E esse templo não pode ser machucado, né? Esse templo não pode ser sujo, para que o Espírito Santo de Deus não consiga habitar. Porque o Senhor quer, né? Mas não é algo que vem do coração de Deus, é algo que impossibilita a ação de Deus. Impossibilita por causa da santidade do Senhor, por causa da santidade de Deus, né? Ele é impossibilitado de fazer inúmeras coisas nas nossas vidas, por causa da santidade dele. Então o homem acaba sendo o grande obstáculo de Deus. Você pensa que é o diabo o grande obstáculo de Deus? O diabo já está julgado, Deus já sentenciou, já sentenciou o diabo, Deus já colocou o diabo debaixo dos nossos pés para nós pisarmos ele quando for necessário. Não é, o maior obstáculo de Deus é o próprio homem, o maior obstáculo de Deus são as pessoas que se chamam igreja. As pessoas que se chamam igreja, para que as coisas que são de Deus se manifestem nelas. E nós temos que entender isso, irmãos. E você tem que entender isso. E você tem que entender, né, que o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, não vai fazer nada na sua vida se você não estiver preparado para que Ele faça. E se você anular, e se você rejeitar, e se você se lembrar, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer, a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar.
Ele vai te lembrar. Se ele não te lembrou ainda, vai te lembrar, né, que você é templo do Espírito Santo de Deus. Se você ferir o templo do Espírito Santo de Deus, de alguma forma, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Você está ouvindo bem esta palavra, esse verbo? Ele não vai conseguir habitar dentro de você, por causa da santidade dele. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Hoje nós estamos reunidos aqui, a igreja está reunida aqui. E deveria descer fogo do céu aqui. Hoje deveria descer fogo do céu, porque nós estamos reunidos. Que nós somos crentes. Que nós somos filhos de Deus. Que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, aquele que está dentro de nós deveria nos impulsionar a adorar. Deveria nos impulsionar, né, a louvar, a bendizer, né? Aquele que está dentro de nós deveria nos impulsionar a fazer coisas sobrenaturais neste dia, neste lugar que nós estamos. Mas muitas pessoas estão aprisionando o Espírito Santo de Deus dentro de si. Muitas pessoas estão longe de terem o Espírito Santo de Deus que deveria estar dentro de si. Para que haja uma manifestação plena do Senhor nas nossas vidas, nós temos que nos acostumar, irmãos. Nós temos que nos acostumar a ver as manifestações do Espírito Santo de Deus na igreja. Por quê? Porque a igreja está reunida. Porque as pessoas estão reunidas, cheias do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos reunidos, cheios do Espírito Santo de Deus, durante os momentos de adoração, há uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos fazer coisas absurdas que fingem, né, uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Não. Nós estamos dizendo aqui que nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que hajam manifestações, para que você ouça a voz de Deus falando aos seus ouvidos, falando assim, ó, né, inclusive que eu vou falar aqui, eu vou ser humilde, né, como aquele pastor que deu aquele testemunho, né, saiu daqui da cidade de São Paulo e foi até ao litoral para abençoar uma vida. Deus, com certeza, pode chegar para você e falar assim, ó, né, vai até ali o outro lado da igreja, ó, o outro lado da igreja ali, ó, vai ali do outro lado da igreja, tem o seu irmão ali, ó, vai lá que eu quero curar ele, vai lá que eu quero libertar ele, vai lá do outro lado da igreja, né, e abençoa o seu irmão, abençoa a sua irmã, né? Deus pode fazer isso, Deus pode se manifestar desta forma no meio de nós, Deus pode, né, manifestar, né, o seu poder, né, de todas as formas que Ele acha necessário. Nós só temos que dar liberdade ao poder e à unção do Espírito Santo de Deus, para que as coisas são de Deus aconteçam, né? E aí as coisas são de Deus vão acontecer. E você tem que entender, conforme o apóstolo Paulo falou assim, olha, né, se a sabedoria, se as pessoas fossem verdadeiramente sábias espiritualmente, eles não teriam crucificado Jesus, né? E é verdade mesmo, né? Se houvesse sabedoria espiritual ali entre os judeus, eles não teriam crucificado Jesus. E o apóstolo Paulo falou isso, ó, né, se eles fossem sábios, eles não teriam feito isso. Então não são sábios coisa nenhuma, né? Está faltando sabedoria. Está faltando entendimento. Está faltando que as pessoas se santifiquem para receberem esse entendimento espiritual. Está faltando que as pessoas se santifiquem para receberem ali, né, a orientação divina de Deus e entendam que é Deus verdadeiramente, não um impulso humano, e acreditem que Deus pode fazer e que você vai em nome de Jesus, né?
Você imagina, irmãos, eu fico imaginando, tem coisas assim que eu me regozijo demais, né? Eu ouço testemunhos, eu leio a palavra, eu me regozijo demais. E quando eu ouvi esse testemunho, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que coisa linda, porque, né, Deus revelou, eles foram e eles sabiam que eles iam fazer alguma coisa para Deus. Eles sabiam que a autoridade de Deus estava na mão deles. Eles sabiam que a autoridade do Senhor estava ali, nas palavras deles. E eles foram, né? Porque eles foram enviados, compreenderam isso. Nós temos que discernir quando o coração fala e quando Deus fala. Nós temos que entender que quando Deus fala a nós, que nós somos ali instrumentos dele e o poder dele estará conosco. E nós, como homens, não seremos mais aqueles que estarão fazendo a obra, mas o poder de Deus é que estará sendo manifesto porque Deus mandou, né? Porque Deus mandou. Aí talvez você fale assim, né? Puxa vida, Deus não podia curar sem ninguém lá, aquela mulher, aquela senhora. Deus podia fazer qualquer coisa, mas ele não vai contra a palavra dele, né? Quando Deus criou o homem, ele disse ao homem assim, né? Que Deus estava dando o controle ao homem sobre todas as coisas da criação. Então, Deus deu autoridade ao homem sobre a criação. E ele disse assim: sujeitai a terra a você. E quando Deus deu essa autoridade, ele não tira a autoridade. Ele manda o homem, né, fazer as coisas que são de interesse dele. Ele manda os seus servos fazerem as coisas que são de interesse dele. Porque um dia Deus falou: sujeitai a terra, sujeitai toda a criação a ti, né? É por isso, irmãos, é por isso que Deus quer usar o homem, para que o nome dele seja glorificado e todos saibam que foi Deus, para que todos saibam que Deus usa os seus servos, que existem homens e mulheres de Deus que são usadas pelo Senhor, que são dirigidas, que são cheias do Espírito Santo de Deus, e que manifestam o poder de Deus, né, a todo instante, a todo momento, irmãos. Sabe, a igreja ela precisa crescer, né, e sair daquele momento que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu fui ter com vocês e eu dei, né, leite para vocês beberem. Eu dei leite para vocês beberem, porque não era possível suportar alimento sólido. Está na hora da igreja, né, da igreja se alimentar do alimento sólido. Está na hora da igreja se levantar para viver as coisas que são grandes do Espírito Santo de Deus. Está na hora da igreja se levantar e viver a unção, e viver ali a entrega, e viver ali o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Está na hora, irmãos, está na hora do Espírito Santo de Deus se manifestar de forma sobrenatural, e que haja um grande avivamento, e que haja um grande mover, e que haja uma grande necessidade, né, do homem em que isso aconteça. Porque Deus dá sinais, né? Deus dá sinais daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus dá sinais a você do talento que Ele tem te dado. E você tem que aprimorar esse talento. E você tem que querer usar esse talento para as coisas que são dele. E você tem que estar disponível para fazer a obra dele. Você tem que estar disponível para ser usado pelo Senhor com unção e poder. Sabe, irmãos, eu penso que existe um grande enfado de Deus. Eu penso que existe um grande enfado de Deus, das pessoas fazendo as mesmas coisas sempre para Deus, das pessoas limitando ali, sabe, a participação de Deus nas suas vidas.
Eu penso que Deus se enfada. Eu penso que existe um grande enfado de Deus, né? Quando as pessoas, elas, né, pegam o seu dia a dia espiritual e agem sempre da mesma forma, sabe? Não tem interesse de avançar e não retrocede porque tem medo de retroceder e fica como um monte de pessoas de um monte de igrejas. Não vive o Espírito Santo de Deus, não vivem as revelações de Deus, não vivem o poder de Deus, estão ali, sabe, satisfeitas, né, com aquele momento espiritual que estão vivendo, quando poderiam ter muito mais de Deus, quando poderiam entregar muito mais das suas vidas a Deus, quando poderiam ser muito mais cheias do Espírito Santo de Deus, quando poderiam operar muitos milagres em nome de Deus, né? Existe uma grande diferença, irmãos, da igreja de hoje e da igreja de 50 anos atrás. Sabe? Para não dizer, 40 anos atrás. Existe uma grande diferença. Uma extrema diferença. Tudo é diferente, irmãos. Tudo é diferente. Começa, sabe, pelo momento de adoração, pelo louvor. Sabe, parece que no passado as pessoas as condições eram muito mais simples, né, dentro das igrejas, e as pessoas elas entregavam mais o seu coração durante o louvor. Hoje em dia, a técnica, os instrumentos, os aperfeiçoamentos que existem na igreja, né, as técnicas que existem nas igrejas, muitas vezes sobrepõem aquilo que deveria estar ali sendo manifesto, que é a unção de Deus. Que é a unção de Deus. Nós não precisamos de coisas mirabolantes para fazer a obra de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos, irmãos amados, de ter aqui, né, recursos tecnológicos extremamente sofisticados para fazer a obra de Deus com poder. Nós precisamos só de Deus. Só precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Se nós entrarmos aqui e Deus entrar junto conosco, e se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, vai sair fogo desse lugar. Vai sair fogo dessa igreja. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, irmãos amados, que Deus ele tem propósitos nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. E esses propósitos eles têm que ser cumpridos e nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Que Deus está falando, que Deus está querendo transformar, que Deus está querendo te tirar, sabe, da igreja teórica para a verdadeira igreja. Deus está querendo tirar, né, da igreja ritualista para a igreja verdadeira. Deus está querendo tirar, né, do marasmo, né, do conforto espiritual, para te levar para um lugar aonde você, né, com certeza vai ter experiências maiores com Deus. Com certeza você vai ter experiências maiores com Deus, né?
E Deus, com certeza, deseja isso para a sua vida e para a minha vida. Você que está me ouvindo aí na sua casa, sabe? Dê mais espaço para o Espírito Santo de Deus, sabe? Entregue a sua vida ao Senhor, saia do comodismo, A igreja entrou numa fase assim comodista, Cada um na sua casa. É que o conforto maior do que estar na sua casa, Quer conforto maior do que você sentar ali, cultuar a Deus tranquilo, ali acabou o culto, você já está em casa, não precisa sair da igreja, não precisa, Não, a igreja não é isso. A igreja, esse momento que nós vivemos, é um momento diferenciado, é um momento que não deve fazer parte da nossa vida, a não ser que seja necessário. Muitas vidas serão alcançadas, como muitas vidas foram alcançadas por Deus durante essa pandemia, através dos nossos cultos, e essas vidas devem continuar sendo alcançadas. Aquelas vidas que estão distantes, afastadas, aquelas vidas que Deus sabe que ela está lá numa igreja, que está com um caminho equivocado. Deus vai fazer. Aquela pessoa que está desviada, aquela pessoa que está precisando de uma palavra diferente, aquela pessoa que está precisando do poder de Deus para viver algo novo de Deus, Deus alcança e vai alcançar sempre através de tudo aquilo que nós fazemos. Mas o povo de Deus não pode ser acomodado. O povo de Deus não pode ser um povo que vive o comodismo. O povo de Deus tem que ser um povo que vive a dispensação de Deus. Ou seja, eu estou disposto a viver as coisas que Deus me manda fazer. Então, que você abra os seus olhos também, sabe? Quando acabar essa pandemia aqui, com certeza, o poder de Deus, ele vai direcionar a você de uma forma diferente, como o Senhor deseja que você faça, para que ele possa agir na sua vida, E você que está aqui hoje, Deus tem um propósito contigo, sabe? Deus quer, sabe, se revelar muito mais do que ele tem se revelado a você. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Deus quer que o templo, seja habitado por ele. O templo que é a sua vida, seja habitado por ele. Deus quer, nas suas orações, falar contigo. Deus quer, nas suas orações, revelar Deus a você. Deus quer, durante as suas ministrações a ele, se voltar para você, falar coisas grandes e firmes que você não conhece. Deus quer te enviar a vidas para que você possa abençoar estas vidas com o poder dele. E que você tenha fé que Deus vai te usar. Que você tenha fé que Deus vai te mandar. Que você tenha fé que quando Deus faz, ninguém pode impedir. Satanás não tem poder de impedir uma obra que Deus deseja fazer numa vida, através da sua vida. E se você não for, Deus vai enviar outro. Se você não for, Deus vai enviar outro. Se você não for, talvez Deus tenha que enviar alguém que está a centenas de quilômetros de distância para abençoar uma vida. Como aconteceu esses dias atrás aí, esses meses atrás aí, com um parente do Cris, que veio aqui, veio visitar aqui a mãe dele, e estando aqui, veio no culto, e depois acabou o culto, ele veio me cumprimentar, e ele falou: pastor, o culto foi para mim. Deus me fez sair lá do litoral para vir aqui, para eu ouvir aquilo que eu precisava ouvir. E ele me falou: a partir de hoje eu vou mudar. Deus faz isso. Deus faz isso. Deus, ele quer abençoar. E Deus não vai abençoar sozinho. Você compreendeu, Que Deus quer nos usar. Que Deus quer usar a sua vida. Que Deus quer abençoar através da sua vida. Vamos ficar de pé. Você que está na sua casa aí, nós vamos orar agora. E você
que também está na sua casa, faça seus pedidos de oração aí. Depois dessa oração, nós vamos orar pelos pedidos de oração, vamos dar os avisos, depois vamos orar pelos pedidos de oração. Você que está aí na sua casa, faça o seu pedido de oração, para que nós possamos abençoar muitas vidas que estão necessitadas, né? E o Senhor vai te usar agora também, em nome de Jesus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Todo-Poderoso, Labassúbia, Labaxéia, Serebicandalaia, Serebicandalastra. Senhor Deus, Tu és poderoso e fiel, Senhor, para derramar óleo novo, Senhor, sobre as vidas que aqui estão, Senhor, sobre as vidas que me ouvem agora, Senhor. Tu és poderoso, Labassurianda, Labaxéia, Serebicandalaias, para vir sobre a Tua igreja, Labassuria, Labaxéia, Serebicanda, para curar, Senhor da glória, as feridas, Senhor, para arrancar, Senhor da glória, Pai dos corações, os sentimentos de desânimo, Senhor, os sentimentos, Senhor da glória, Pai, que jamais viriam de Ti, Senhor da glória, Pai, que jamais viriam do Teu altar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és o Deus de toda a terra, Senhor. Tu és poderoso para vir, Senhor da glória, Pai, e alcançar, Senhor da glória, os corações, alcançar as mentes, Senhor. Tu és poderoso, Deus, para tirar as cadeias que Satanás, Senhor da glória, tem colocado, Senhor. Pai, Tu és poderoso, Senhor, para revelar a Tua loucura a este povo, Senhor da glória, Pai, para revelar a Tua sabedoria, Labassúbia, Labaxéia, Serebicanda, Labaxéias, para revelar o Teu poder, Senhor. Tu és Deus fiel, Senhor, para romper barreiras, para quebrar os grilhões, Senhor. Tu és Deus fiel, Senhor da glória, Pai, para, Senhor da glória, Pai, oh Deus Todo-Poderoso, avançar e avançar e avançar, Senhor da glória, Pai. Pai, eu sei que as pessoas que estão aqui, as pessoas que me ouvem, foram escolhidas por Ti, Senhor da glória, para, Senhor, terem algo novo, para terem algo, Senhor da glória, Pai, oh Senhor de toda a glória, que é do Teu interesse revelar, Senhor Deus. Então fala aos corações, Senhor. Então amolece os corações, Deus dos exércitos, Pai. Então, Senhor de toda a terra, Pai, oh Deus, dá a Tua igreja, dá ao Teu povo, Senhor. Então, Senhor da glória, revela agora, Senhor, e revela agora, Senhor da glória, Pai, oh Deus, a estas vidas, Senhor, o Teu intento, as necessidades. Oh Senhor, revela a este povo, Senhor da glória, aquilo que eles devem fazer, Senhor. Tu és Deus para fazer esta obra, meu Senhor, revela e diz, Senhor da glória, Pai, oh, que deve ser feito para limpar o templo, Senhor, para preparar o templo, Senhor da glória, Pai, para, Senhor da glória, Pai, oh Deus, santificar o templo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, a Tua palavra, Senhor, diz que Tu nos santifica na Tua verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, manifesta-te com poder e calabacere bicamba labassurianda lalabash. Agora, Senhor, entrega a Tua igreja, entrega a este povo, Senhor. Entrega estas vidas, Senhor da glória, Pai. Óleo precioso, óleo santo, entrega essas vidas, Senhor da glória, camba, brichalabali, banami, laba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 lab
Oh Deus amado, Deus amado, enche este lugar com a tua porção, Senhor. Enche este lugar com a tua glória, Senhor.
Enche este lugar, Senhor da glória, Pai. Que Tu és fiel, Senhor. Que Tu és fiel, Senhor, para fazer algo novo, Senhor. Que Tu és fiel para fazer, Senhor, coisas grandes e firmes que nós não conhecemos, Senhor. Pai, esta é Tua igreja. Esta é Tua igreja, Senhor. Esta é Tua igreja. Espírito de Deus, oh Senhor da glória, Pai, oh Deus, que haja poder, que haja poder, que todos tenham liberdade ao Teu Espírito Santo, que todos tenham liberdade, Senhor, a Ti, Senhor. Então vem, Senhor, então vem, Senhor. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Ministra com Teu poder, Senhor. Tu és Deus para operar esta obra, Senhor. Tu és Deus para fazer esta obra, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Alimenta-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, revela as Tuas coisas profundas, Senhor. Revela a nossa mente, Senhor. Revela a nossa mente as Tuas coisas profundas, Senhor. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa. Unge com Teu poder, Senhor da glória, e calabala, te achou. Oh Deus, seja exaltado e seja glorificado, Senhor. Oh Deus, seja exaltado, Senhor da glória, Pai, no meio da Tua igreja, Senhor, no meio deste povo que se encontra aqui, reunido em Teu nome, Senhor da glória, Pai. Vem, Deus, vem, Senhor dos exércitos, Pai. Vem, Senhor, transformar a Tua igreja. Tira, Senhor da glória, Pai. Tira, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Tira o comodismo, Senhor. Tira, meu Senhor. Tira, meu Senhor, Pai, a ilusão. Tira, meu Senhor, o marasmo, Senhor, aquele que está, Senhor da glória, confortável, Senhor da glória, Pai. Ou no seu dia a dia, Senhor. Incomoda, Senhor. Para ele querer mais, para ele desejar mais, para ele buscar mais, para ele, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor da glória, ser um grande instrumento seu, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, que haja manifestar no Espírito Santo de Deus neste lugar, Senhor. Que haja unção de Ti exalando das vidas, Senhor. Que o Teu perfume, Senhor, saia, Senhor. Oh Deus, de nós, Senhor. Teu perfume, Senhor, seja, Senhor, transmitido através de nós, Senhor da glória. Conforme o apóstolo Paulo disse, Senhor, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Que a mente do povo seja tocada agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, que a Tua glória, Senhor, se revele ao Teu povo, Senhor. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Envia o Teu povo, Senhor. Envia a Tua igreja lá e a Suriai, a Serevicaia. Envia a Tua igreja, Senhor. Envia o carente ao abatido, Senhor. Envia, Senhor, Pai, a Tua igreja para curar, Senhor, em Teu nome, Senhor. Envia a Tua igreja para libertar em Teu nome, Senhor. Envia o Teu povo. Envia estas vidas, Senhor, para fazer milagres em Teu nome, Senhor. Envia o Teu povo, Senhor. Envia a Tua igreja. Xerebicamba, lava cheia, surianda, lava.
para operar milagres, Senhor. liberdade Operar aqui. milagres, Senhor. Espírito Envia de o teu povo, Deus, Senhor, Espírito para de fazer Deus, maravilhas, tens maravilhas em liberdade ti, Senhor. Espírito Maravilhas, Santo, maravilhas no teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então manifesta-te, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Está cheio do Espírito Santo de Deus. Está cheio do Espírito Santo de Deus. Está cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, Deus Glórias ao Senhor. Aleluia.